aula passada percebemos como as pessoas são diferentes. Aprendemos sobre mudanças. É importante que as mudanças sejam tratadas, trabalhadas e incorporadas no nosso dia a dia. Observamos o conceito de percepção. Percepção nada mais é como o jeito com que nós percebemos, nós observamos o que nos rodeia. Analisamos os paradigmas. Os paradigmas são as formas, os modelos, os conceitos dos fatos. Vimos os sistemas e canais sensoriais. Divididos em 3, canal visual, canal cinestésico e canal auditivo. Boa aula! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos estar trabalhando hoje sobre sistema pessoal. O que significa sistema? Se nós pegarmos nessa concepção, seria um conjunto de ações, um conjunto de situações que vão estar interagindo para poder dar um resultado. Se nós pegarmos a palavra pessoal, o que seria? Seria então esse conjunto de situações em que nós estamos, mas focados no nosso lado pessoal. Tudo isso estaria sendo traduzido de que forma? Vamos ver qual é o conceito? O sistema pessoal é formado por 4 subsistemas básicos: objetivos pessoais, competências, crenças e valores. Nós temos também o objetivo derivado, autoconceito. Os objetivos pessoais são os objetos ou eventos futuros pelos quais lutamos com a finalidade de satisfazer as nossas necessidades. Como nós podemos perceber, tudo isso tem a ver com a sua maneira de ser, a sua necessidade e o seu momento. Para que nós possamos entender um pouco melhor, vamos chamar uma enquete onde foi feita a seguinte pergunta: quais são os seus objetivos pessoais e por que vocês os têm? Quais são os seus objetivos pessoais hoje? Ser feliz. E por que você tem esse objetivo? Porque eu vivo intensamente todos os momentos. Trabalho, né? Sempre o objetivo é crescer para a família e procurar o melhor da gente, eu acho. E por que você tem esses objetivos? É buscar objetivos de crescer também, né? O trabalho, você poder estudar, que está complicado hoje o estudo, né? A gente não tem incentivo aí, não sobra para poder pagar um estudo aí, por exemplo, fazer uma faculdade hoje em dia que é necessário, né? Por isso a gente tem que trabalhar, para arrumar mais trabalho e poder pagar uma faculdade e estudar. Meu objetivo é trabalho, cuidar da minha filha, que é o principal. É isso. E por que você tem esses objetivos? O objetivo é trabalhar bastante para poder vencer na vida, né? Bom, eu estou tentando fazer uma faculdade aí de publicidade, daí eu queria ser futuramente publicitário, um empresário artístico. Esse é o meu objetivo de agora, assim. E por que você tem esse objetivo hoje? Bom, porque na verdade eu acho que para você trabalhar, você tem que trabalhar numa coisa que você gosta, né? Arranjar emprego. E por que você tem esse objetivo? Porque para me realizar profissionalmente na minha vida. Como vocês viram, nesta enquete, algumas pessoas citaram o mesmo objetivo, o trabalho. Só que se vocês perceberem, o objetivo atrás desse era diferente. O porquê disso? Porque vai depender muito de como é que a pessoa está naquele momento. Se ela estiver trabalhando, né, então o objetivo é o trabalho, ela se manter nesse trabalho, mas por quê? Para uma pessoa pode ser porque ela quer pagar os estudos, para uma outra pessoa pode ser o quê? Porque ela precisa manter a sua família. Então, se quem quer pagar os estudos é uma necessidade, quem quer manter a família é uma outra necessidade. Então, o mesmo objetivo, o trabalho, ele pode ter vários significados. Nós tivemos ali pessoas que comentam, uma pessoa que comentou ser feliz. O que é o ser feliz?
Então, é um objetivo muito maior. Para que isso aconteça, ela vai ter uma série de etapas a serem trabalhadas. Uma outra pessoa nos disse o quê? Que seria o trabalho, porque ela tem que sustentar uma filha. Dessa forma, no nosso dia a dia, nós podemos perceber que muitas das vezes nós temos alguns objetivos que nos levam a ter uma série de atitudes e que outras pessoas têm esses mesmos objetivos e têm algumas outras atitudes. O porquê disso? Nós poderíamos trabalhar um pouquinho em cima da hierarquia de Maslow, onde nós vamos poder entender um pouco melhor. A hierarquia das necessidades de Maslow é representada por uma pirâmide. Nós temos no topo da pirâmide as necessidades de autorrealização. Logo a seguir, vêm as necessidades de estima. Depois nós temos as necessidades sociais, logo a seguir as necessidades de segurança, e na base da pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas, que também são chamadas de necessidades básicas. Vamos ver as necessidades fisiológicas. Nós temos fome, sede, sono, entre outras tantas. São essas necessidades que nós temos a cada momento. Dependendo do momento, você pode, se está de manhã cedo, com certeza a necessidade de sono você já não tem, porque você já supriu. Mas você vai ter a necessidade de fome e sede. Na hora do almoço, você vai suprir essa necessidade da fome, da sede, e aí começa às vezes a ter a necessidade do sono. Muitas das pessoas estão acostumadas a dormir depois do almoço. Então, se ela não suprir essa necessidade, ela não vai conseguir ter uma boa tarde. Isso significa o quê? Que nós precisamos ter essas necessidades básicas supridas para que nós possamos passar para um próximo nível de necessidade, que são as necessidades de segurança. Dentro das necessidades de segurança, vamos citar dois exemplos: moradia e emprego fixo. O porquê essas são necessidades de segurança? A partir do momento que você tem um emprego fixo, você tem um salário mensal. Com esse salário, você vai poder arcar com algumas despesas que são importantíssimas. Uma delas, a moradia. Se você tem aonde morar, com certeza você fica tranquilo no seu dia a dia. Muitas das pessoas têm um grande objetivo na vida, que é o ter a casa própria. É um grande sonho. Por que disso? Porque ela vai estar adequando a sua necessidade de segurança. Ela vai estar segura de que ela sempre vai ter aonde voltar no final da noite. Vamos ver agora as necessidades sociais. O que são as necessidades sociais? Pertencer a um grupo, a uma turma, a uma equipe, a um time. No nosso dia a dia, nós sempre estamos convivendo com grupos de pessoas. Em casa, na escola, no trabalho. Você aí, que está fazendo parte desse grupo. Com certeza, nós sempre estamos nos relacionando. A importância desse relacionamento é para que nós possamos interagir, trocar experiências, visões, sempre estar em correlação com as demais pessoas. Ninguém consegue viver sozinho, por isso a importância dessa necessidade ser suprida. Vamos ver mais uma necessidade? Nós temos a necessidade de estima. Quais seriam elas? Vamos citar duas necessidades. É o ser reconhecido, ter prestígio e status. Ser reconhecido em casa como um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Ser reconhecido no trabalho como um bom chefe, como um bom companheiro, um bom colaborador. Isso significa também o quê? Que à medida que nós somos reconhecidos, nós temos um nível diferenciado. Nós atingimos um certo grau de prestígio ou de status. Muitas das pessoas acabam se focando nesse status, nesse prestígio e acabam esquecendo a importância da relação como um todo. Vamos ver mais um nível de necessidade? As necessidades de autorrealização. Nós temos trabalho gratificante, crescimento profissional, novos desafios. No nosso dia a dia, a partir do momento que você está com as demais necessidades supridas, é importante o quê? Você se sentir realizado no que você faz. Não adianta você ter um bom salário, ter um bom cargo, se você estiver fazendo algo que você não gosta, que você se sente incomodado. Por isso a importância dessa necessidade de autorrealização. Você está procurando se gratificar no trabalho. Muitas das vezes você pode fazer alguma coisa que não gosta tanto, mas você pode ter algumas atitudes diferenciadas. Você pode transformar esse seu trabalho
de maneira que você se sinta melhor a cada momento. Nós temos o crescimento profissional. O que é esse crescimento profissional? Você pode entrar numa empresa, não significa que você tenha que ficar lá só 1 ano, 2 anos e sair. Não, não é isso. É que você possa entrar e a cada dia que passa aprendendo novas coisas, tendo novas funções, agregando novas atribuições no seu cargo. Por isso é importante você se ver, né, à medida que você está na empresa, puxa, qual é a função que eu tenho hoje? Ah, eu sou um auxiliar? Bom, aonde eu posso chegar na empresa? Ah, eu posso chegar a gerente? Que ótimo! O que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí você está trabalhando de forma a se estimular, né, nessa necessidade de autorrealização. Nós temos ali os novos desafios. O que seria isso? A cada dia que passa, você não pode ficar só naquela questão comum de rotina. Você sempre tem que estar tendo novas perspectivas. De que forma? Pode ser tanto no teu pessoal, no teu profissional. O que mais que eu posso fazer? Né? Sempre colocando coisas maiores para que você possa estar lutando, buscando chegar lá. Vamos ver agora as competências. Competências são as áreas de conhecimento, habilidade e capacidade que aumentam a eficácia da pessoa em lidar com o mundo. Muitas vezes as pessoas consideram as competências pela palavra chá. O que seria isso? O CHA. O C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitudes. Para que você possa ter competência, não basta que você tenha somente conhecimento, você tem que ter a habilidade de colocar esse conhecimento em prática. E aí você tem que fazer o quê? Você tem o conhecimento, você tem essa habilidade, você tem que colocar efetivamente em prática, que seria a atitude. Por isso é importante que você pare e reflita sobre quais são as suas competências. Normalmente, nós dividimos as competências em 2 segmentos, competências técnicas e humanas. O conceito de competência técnica é a capacidade de pesquisar, criar e inovar tecnologicamente. Nós temos como exemplo de competências técnicas o domínio técnico dos processos. O que seria isso? Para você ser competente tecnicamente nesse item, você tem que ter todo o conhecimento sobre o processo em que você está inserido, sobre o teu trabalho ou sobre a atuação no dia a dia, mas a parte técnica, o conceito maior. Capacidade de condução técnica dos projetos. Não adianta nada você só ter o conhecimento técnico, você tem que ter a capacidade de dominar esse conhecimento, de colocá-lo em prática. Orientação para custos e resultados. No dia a dia, você precisa ter não só o conhecimento daquele processo, daquele produto, mas qual é a melhor forma de otimizar os recursos, de ter um custo mais adequado. Utilização de metodologia para a resolução de problemas. Nós temos no dia a dia uma série de problemas que são de conhecimento de todos e alguns problemas que as pessoas não sabem efetivamente o porquê estão ocorrendo. Para isso é necessário que se utilize algumas metodologias. Algumas delas estão vinculadas à metodologia de análise e solução de problemas, que é denominado por muitos de MASP. Seria então M, né, de metodologia, A de análise, S de solução e P de problemas. De que forma seria feito isso? Você estaria analisando a cada um dos problemas detalhadamente para ver qual é a causa básica para chegar a uma solução final. Capacitação e desenvolvimento técnico das equipes. É necessário que as equipes estejam capacitadas tecnicamente para desenvolver o seu processo, o seu produto, o seu trabalho, enfim. Determinação de identificar e de solucionar problemas. Como nós vimos, a partir do momento que você fizer uma análise da solução de problemas, você vai identificá-los e aí sim, você vai poder trabalhar em cima deles. Atitude de benchmarking contínuo nos processos em que atua. Essa atitude de benchmarking, o que seria? Você conhecer o teu dia a dia, o teu trabalho, o teu processo e descobrir no mercado, em outras empresas, mesmo nacionais ou internacionais, quem tem um melhor resultado naquele tipo de trabalho, naquele tipo de atuação. Isso é importante porque você vai poder ter o teu dado hoje, ver o dado de quem está melhor e ver se a outra empresa está melhor, o que você precisa para fazer para chegar lá. Capacidade de tomar decisões. Você já tendo conhecimento
do teu processo, do teu produto, conhecendo a concorrência, sabendo quais são os benchmarking, quais são os referenciais. Você toma uma série de atitudes, uma série de análises. Agora, para tomar isso, você tem que ter uma capacidade, você tem que ter uma certa ousadia para saber qual é o momento certo e que devem ser tomadas essas atitudes. Então, essas competências técnicas são importantes para embasar o teu dia a dia, mas não só elas. Nós temos que também ter as competências humanas. Vamos ver a definição de competência humana? Envolvimento emocional com seus processos e projetos. O que seria isso? Você tem que estar envolvido emocionalmente com o que você faz. Dentro dessas competências, nós temos algumas que nós podemos estar definindo melhor. Liderança participativa. No seu dia a dia, se você é líder, você não pode ser um líder autocrático que você vai fazer com que as pessoas sigam a tua maneira de perceber e de sentir. Da mesma forma, você não pode ser aquele líder que deixa o grupo à vontade de fazer o que quer. Você precisa do quê? Você precisa fazer com que essas pessoas tenham um autoconhecimento, percebam quais são as suas competências técnicas, quais são as suas competências humanas para interagir melhor, fazer com que tenham um resultado melhor. Dessa forma, você está tendo uma liderança participativa. Qualidade de relacionamento em todos os níveis. Você, independente do nível que você está, você precisa se relacionar. E esse relacionamento não é importante somente com se você tem algum superior ou algum subordinado, é importante também com seus pares. Então, independente do nível que você está dentro da empresa, você precisa se dar bem. Capacidade de negociação interna e externa. O que seria essa capacidade? Seria você poder estar internamente com as pessoas com que você está trabalhando, falando, conversando, para que possa ter um bom resultado. A capacidade de negociação externa, então, vai como você se relaciona, interage com os demais setores dentro da empresa ou com outras empresas que você precisa ter alguns contatos. Capacidade de administrar conflitos. Os conflitos estão presentes no nosso dia a dia, tanto dentro da organização quanto fora. Então, é importante que você saiba reconhecer esses conflitos, saber o porquê que estão acontecendo e administrá-lo de forma que eles possam ser superados. Capacidade de vender ideias, motivar e envolver pessoas e equipes em projetos. A partir do momento que você entende o que está falando, que você acredita no que está falando, você tem que ter a capacidade de passar isso para o outro. À medida que você consegue vender essa ideia, você faz com que as pessoas comprem essa ideia, interajam melhor e venham querer ter um bom resultado em cima da proposta. Prática da competência social. O que são as competências sociais? Essa é uma palavra que está sendo muito usada, né? Mas o que seria isso? Se você tem algum domínio, alguns conhecimentos, as habilidades, você não precisa só estar fazendo isso no seu dia a dia, no trabalho, em troca de um salário. Você pode estar ajudando pessoas de uma maneira desinteressada. E o que seria essa maneira desinteressada, né? Na verdade, é não receber uma remuneração por isso, mas você se doar, né? Você fazer algo, contribuir com algum grupo, com algum asilo, com alguma creche, né? Com uma comunidade de bairro. De que forma? Você coloca em prática aqueles seus conhecimentos, você ensina pessoas, você ajuda com que elas possam encontrar um rumo diferente na vida. Prática do reforço positivo. Essa é uma prática que é importante, uma competência importante, mas que muitas vezes nós não usamos no nosso dia a dia. É difícil aquele chefe, né, aquele líder, porque o chefe normalmente faz o quê? Ele diz, você não fez isso certo, né? Normalmente os reforços são negativos. Agora o líder, ele tem que ter uma visão diferenciada, né? É ver, puxa vida, o funcionário fez algo bom, vamos reforçá-lo. Vai dizer, João, que legal esse teu trabalho. Gostei dessa planilha, ela me deu os resultados que eu queria. Marketing em todos os relacionamentos. O que seria isso? O marketing não é só de produto, de serviço, ele é também de relação. Então você precisa estar demonstrando para o outro a importância desse relacionamento, de forma que ele queira comprar, vamos dizer assim. Abertura para aprender e se adaptar às mudanças. No nosso dia a dia, nós sempre estamos à frente de situações novas, situações que exigem uma postura diferenciada. Se nós não pararmos para perceber essa mudança, nós vamos acabar tendo sempre atitudes iguais a que nós já tínhamos antes. Isso não vai estar adequado ao momento. Ousadia para assumir riscos. Essa é uma competência fundamental e de grande importância. As empresas cada vez mais necessitam de pessoas que, além de conhecer
a sua área, o seu produto, o seu processo, ela possa assumir às vezes alguns riscos, porque nem sempre nós temos todas as informações necessárias. Vamos agora para o intervalo? É importante que nós tenhamos em mente o seguinte: por que devemos analisar as competências individuais? Dessa forma, é importante que você faça essa análise de como é que estão as suas competências, ver o que você precisa trabalhar, e estruturar através de um plano de ação que nós temos colocado aqui. Esse plano de ação foi baseado no que o pessoal trabalha na área de qualidade, onde se chama de 5W2H. Porque são 5 palavras em inglês que iniciam com W e 2 em H. Aqui nós já traduzimos para o português. Vamos pegar um exemplo. Eu preciso desenvolver a competência de liderança. Então, eu vou anotar aqui, né, qual é a competência, é a liderança. Bom, eu vou ter que definir aqui, o que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer um curso sobre liderança. Então, anoto curso sobre liderança. Como eu vou fazer? Então, eu vou definir que eu vou fazer esse curso à distância. Então, eu vou escrever curso à distância. Quando eu vou fazer? Bom, eu vou definir que eu vou fazer nas férias de julho para poder ficar melhor. Então, eu escrevo, quando? Férias de julho. Onde eu vou fazer? Bom, se eu vou estar em férias e à distância, eu vou fazer em casa. Então, eu vou escrever aqui, fazer em casa. Com quem eu vou fazer? Bom, eu vou fazer esse curso de liderança, é importante que eu tenha mais alguém para poder estar interagindo. Então, eu vou colocar o nome de alguma pessoa que eu conheço e que poderia estar me ajudando, né? Então, coloco o nome dela aqui. Por que eu vou fazer? Para desenvolver essa competência, para poder continuar fazendo um bom trabalho na empresa. Quanto custará? Eu fiz essa tomada de preço, vai custar lá R$100 e vou escrever os R$100. Por que está preenchendo todos essas respostas? A partir do momento em que você para e reflete sobre cada um desses assuntos, você vai estar desenvolvendo essa competência de análise crítica. E aí você vai ver se efetivamente você precisa desenvolver essa competência. Pode ser que na hora que você esteja respondendo alguma delas, você possa perceber, puxa vida, mas eu não estou tão ruim assim. Daqui a pouco é um custo muito elevado, eu posso ter uma outra ação, né? Daqui a pouco não vai ser aquela que eu escrevi aqui, fazer o curso. Pode ser um contato com uma pessoa, uma entrevista com alguém me dar alguma dica. Porque se eu começar a desenvolver e eu não vou ter como pagar, então eu vou ficar frustrado no meio deste caminho. Então, à medida que você fizer essa autoanálise, verificar quais são as competências que você tem que desenvolver, você listá-las, definir, né, de que forma vai acontecer, qual é o custo disso, quem vai te ajudar, você vai poder fazer esse plano e acompanhá-lo. É fundamental o acompanhamento deste plano, porque você vai poder ter a certeza se você, no final, conseguiu atingir o resultado que era desenvolver todas aquelas competências. Vamos agora estar indo para um outro subsistema, que são as crenças. Vamos ver qual é o conceito de crenças? Crenças são ideias que as pessoas têm sobre o seu mundo e o seu funcionamento. É importante que nós tenhamos consciência de quais são as nossas crenças. Elas são formadas no decorrer da nossa vida e quando nós atingimos a maturidade, nós nos referenciamos no nosso dia a dia baseado com essas crenças que nós temos. Se você, durante a tua infância, escutou falar de que as pessoas que usam óculos são pessoas inteligentes, com certeza, cada vez que você tiver um amigo, conhecer alguém, olhar alguém que usa óculos, vem essa crença que está lá no teu inconsciente. Você vai tratar dessa pessoa, conversar com ela, já pressupondo que ela seja uma pessoa inteligente. É importante que essas crenças não façam com que você se isole, com que você veja o outro só a partir delas, porque muitas vezes elas não vão ser consideradas verdadeiras. O porquê disso? Porque na hora de você conversar com essa pessoa, você pode ter a confirmação, ok, ela é verdadeira, como você pode ter uma outra confirmação, puxa vida, ela não é tão inteligente assim.
Então, isso vai te chocar. Para que você não se choque, é importante de você estar aberto a todo momento. As crenças são importantes, elas vão nos abalizar numa série de momentos na nossa vida, mas você não pode estar parado pensando, bom, essa crença que eu tenho se refere a tudo e a todos. Um outro subsistema importante a ser visto é o dos valores. Vamos ver o que são valores? Valores formam o alicerce do caráter da pessoa. Embora alguns dos valores possam mudar no decorrer da vida, eles tendem a permanecer profundamente enraizados na personalidade. O que seria isso? Se você na tua vida, no teu dia a dia, no teu convívio familiar, foi te passado que é importante a pessoa ser honesto, isso é um valor. E esse valor vai te acompanhar no decorrer da sua vida. Agora, se você tem esse valor e no teu dia a dia, no teu trabalho, você começa a perceber que as pessoas não agem de uma maneira honesta, o que vai acontecer? Você vai se questionar sobre isso. Se esse valor estiver bem enraizado, você vai perceber que o outro está sendo desleal, não está sendo honesto, então ele não tem um valor enraizado para ele, mas aquilo não vai te atrapalhar. Agora, se esse valor não estiver bem enraizado, o que poderá acontecer? Poderá ser que você venha começar a ter atitudes desonestas. Por isso é importante que você tenha em mente esses teus valores. E principalmente entender o porquê a cada momento, algumas vezes esses valores são questionados. Na nossa sociedade, a cada momento que passa, você percebe que existem algumas mudanças na hierarquia dos valores. E essa mudança pode acontecer não só por causa da sociedade, mas também pelo momento que você está. Vamos ver alguns valores e eu gostaria que você pudesse perceber quais são os teus valores hoje, qual seria a importância desses valores no teu dia a dia e que pudesse enumerá-los. Vamos lá? Amor, competência, dinheiro, dever, prestígio, autorrealização, autonomia, saúde, prazer e poder. Esses valores são considerados por todo mundo, são aceitos por todo mundo. Mas se nós formos parar para pensar, qual é o meu valor hoje? Bom, se você estiver bem emocionalmente, estiver vivendo um grande amor, esse valor é importante para você? Então ele vai estar num grau mais superior. Se você estiver desempregado, com certeza a parte do dinheiro vai ser um valor importante. Então você vai colocar ele para cima na tua hierarquia. Se você é uma pessoa que a estima, o status é importante, você também vai estar colocando esse valor para cima. Se já for uma pessoa que não considera o status como tão importante, ele vai ficar na hierarquia mais para baixo. Nós vimos até agora os 4 subsistemas, que são objetivos pessoais, competências, crenças e valores. Vamos ver agora o que nós chamamos de subsistema derivado, que seria o autoconceito. Vamos ver a definição de autoconceito? A coerência geral do sistema pessoal é organizada pelo autoconceito individual. Isso seria o quê? A maneira com que você se vê, com que você se percebe, como você é. Se a gente parar para pensar, essas coisas são diferentes. Você é de uma maneira, muitas vezes as pessoas te percebem de uma outra maneira e outras tantas você age de uma outra maneira. Então é importante que você tenha isso bem claro. Qual é a tua maneira de ser, como é que as pessoas te veem e de que forma você poderia estar interagindo melhor. Por isso, então, é importante que você tenha esse autoconceito para que não chegue a ficar estressado. Vamos ver o que é estresse? Estresse é a relação particular entre uma pessoa, seu ambiente e as circunstâncias a que está submetido. Você tem que parar e ver como é que você está interagindo nesse ambiente. Você está tendo uma boa alimentação, você está descansando, você está sabendo lidar com as pessoas. A partir do momento que você tiver a consciência que está bem, você vai ter então o estresse sob controle. Se você perceber que não está bem, você tem que ver quais são as atitudes que você deve ter para ter esse estresse sob controle. Vamos ver agora o que é empregabilidade. Para entendermos melhor o que é isso, vamos ver o depoimento de um profissional de RH. A pessoa que está buscando um emprego hoje, ela tem que estar adequada dentro de um contexto. Isso exige que ela tenha alguns atributos bem trabalhados. Por exemplo, o que ela quer para o futuro dela. Então, ter um planejamento, ter metas e trabalhar de acordo para que isso aconteça.
Um dos fatores que é muito observado numa entrevista é a coerência entre o discurso e a ação, entre o que a pessoa quer fazer, o tempo que ela tem para fazer isso e quais os recursos que ela está utilizando para atingir esse objetivo. Se a gente partir de um anúncio de jornal, por exemplo, o que eles pedem é quase utópico. Então, pede às pessoas que tenham requisitos perfeitos, todos os requisitos perfeitos. Mas o que faz a diferença numa entrevista é a qualidade da energia que a pessoa tem e a quantidade de energia que ela emprega nas suas ações. Então, o nível de equilíbrio emocional é muito importante, a capacidade de conviver com o grupo, de entender a grupalidade. As empresas buscam também uma pessoa que compreenda que é na diversidade que a gente ganha. É diversidade de temperamento, de características pessoais. Quando você compõe uma equipe de sucesso, você tem que ter esse equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio está no diferente, o mais ágil, o mais rápido. Também busca-se muito hoje a questão da coerência entre a vida pessoal e a vida profissional. Pessoas que buscam a saúde, pessoas que são mais leves, menos estressáveis. Existe um princípio da física que chama resiliência. De uma maneira bem simplista, nada mais é do que a capacidade que os objetos têm, que as massas têm, de resistir a impacto. Então, você sofre um impacto, por maior que ele seja, você consegue retornar ao seu estado inicial com boa qualidade. E eu defino essa como a principal característica. Você lidar com o estresse, lidar com as dificuldades e conseguir se manter equilibrado. Nesse depoimento, foi mencionado sobre a empregabilidade com o foco de quem está fora do mercado, de quem precisa do emprego. Só que empregabilidade não é só isso. A empregabilidade também é você ser empregável, você estar empregável. Mesmo você estando trabalhando, você tendo um cargo, você está há algum tempo na empresa, é necessário que você esteja se revisando. Se eu perdesse o emprego agora, como é que seria? Eu teria uma boa colocação ou não? Então, o que é necessário? Você precisa estar a todo momento fazendo aquela autoavaliação, ver como é que está o seu autoconceito, ver o que você precisa desenvolver, quais são as competências e habilidades que você está bem, o que precisa desenvolver e estar desenvolvendo isso. Isso é bom tanto para a empresa em que você está hoje, como se amanhã ou depois você for para o mercado, você pode estar se colocando de uma maneira melhor. É importante que fique bem claro isso. Empregabilidade não significa você sair para o mercado e achar um trabalho. Não, é você se manter empregável. Vamos ver agora alguns pilares da empregabilidade segundo o Minarelli. Adequação vocacional. Você tem que atuar dentro da área que você domina. Então, você faz um trabalho, tem um bom resultado. Se você está numa área que você não domina ou que você não gosta, com certeza você deve procurar uma nova adequação. Competência profissional. Nós já vimos sobre as competências técnicas e humanas. Então, isso seria o quê? Você fazer aquela autoanálise e ver o que você precisa estar desenvolvendo. Idoneidade. Esse é um aspecto importante para que você possa estar trabalhando. A idoneidade, em qualquer momento, em qualquer circunstância, é fundamental. Saúde física e mental. Nós comentamos um pouquinho sobre o estresse, a forma de você estar trabalhando com ele. Com certeza, você vai estar a todo momento sendo bombardeado por situações que poderão te levar ao estresse. Agora, se você tiver um bom equilíbrio da tua saúde física e principalmente a mental, você não vai deixar com que esse estresse se avolume. Reserva financeira e fontes alternativas. Se você tiver um bom planejamento financeiro, você com certeza vai conseguir alguma reserva. Essa reserva poderá te dar um gás em algum momento que venha a ser necessário, principalmente se você vier a ser demitido. Então você não fica desesperado frente a uma situação. Relacionamentos. É importante você fazer os contatos não só para se tornar empregável, mas principalmente para que as pessoas te conheçam, saibam das tuas competências todas, pensando sempre lá no futuro. Bom, a minha dica de estudos para vocês é a seguinte. Se puderem, leiam os seguintes livros. Criando o Próprio Futuro, do Simon Franco, editora Ática. E o livro Empregabilidade, Como Ter Trabalho e Remuneração Sempre, José Augusto Minarelli, da editora Gente. Bom, pessoal, por hoje era só e até o próximo encontro.
Na aula de hoje falamos sobre sistema pessoal. O sistema pessoal é formado de 4 subsistemas, que são os objetivos pessoais, as competências, as crenças, os valores e o subsistema derivado chamado autoconceito. Aprendemos sobre os tipos de competências. Analisamos crenças e valores. E vimos o conceito de empregabilidade. Além do conceito de empregabilidade, é importante você refletir que você precisa estar hoje na empresa em que você está, na sua área de atuação, fazendo o melhor para que você seja empregável. Até a próxima aula.